Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Bom estar na casa do Senhor Jesus. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos está após o Evangelho, já o primeiro livro, Atos dos Apóstolos. João, Atos dos Apóstolos. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Verso 5: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passando a primeira e a segunda guarda, e chegando então no portão de ferro que dava para a cidade, ele se abriu por si mesmo para eles, e eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, foi lida nesta noite, Pai. Senhor, o Senhor tem falado comigo através desta palavra, Senhor Jesus. Porque o Senhor fala comigo primeiro, depois para falar com meu irmão, Pai. E eu quero que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar com a tua igreja, Senhor. Não aquilo que eles estão querendo ouvir, Pai, mas aquilo que a igreja precisa ouvir, Senhor. Senhor, que a tua palavra venha de encontro nesta noite, Pai, a nossa necessidade. Espírito Santo de Deus, fica conosco em o nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Queridos, Atos dos Apóstolos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós já lembramos da igreja primitiva, da igreja lá no começo, onde tudo começou, onde todos os irmãos fazia tudo um pelos outros, onde era comum todos vivermos
em uma só sintonia, onde era comum os irmãos ter tudo em comum, aonde as pessoas, os irmãos vendiam o que têm e repartiam entre os menos favorecidos. Muitos milagres, muitos atos aconteceu em Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer que do capítulo 1 até o capítulo 12, onde nós lemos aqui, tem vários registros de milagres, de maravilhas que os apóstolos faziam, que Deus usava os apóstolos para fazerem. E entre eles, principalmente Pedro se destacava. O livro do Atos dos Apóstolos, nesses capítulos anteriores, foi no capítulo 2 que Pedro pregou e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Foi nesse livro de Apóstolos, do Atos dos Apóstolos, que estava Pedro e João na Porta Formosa. Chegou na Porta Formosa e Deus curou um coxo, um aleijado de nascença. Foi nesse livro de Atos dos Apóstolos que Deus usou o próprio Pedro para ressuscitar Dorcas. E foi nesse livro de Atos dos Apóstolos, nesses capítulos, que o próprio Pedro desmascarou Ananias e Safiras. Porque naquele tempo era comum as pessoas venderem suas propriedades e lançar aos pés dos apóstolos. Mas não era regra, não era obrigatório isso, e não era pecado se não fizesse isso. Mas Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade e disseram, chegaram até Pedro, e Pedro perguntou assim: vocês estão deixando nos pés dos apóstolos todo o seu dinheiro? Eles falaram sim. Ananias falou sim. E ele mentiu, porque o Espírito do Senhor revelou a Pedro. Ele falou: você reteu. Ele quis dizer assim: Ananias, se você tivesse retido a metade do seu dinheiro, guardado no seu bolso e falado assim: não, eu vou doar a metade, eu vou depositar nos pés dos apóstolos a metade, não tinha problema algum, não tinha pecado nenhum nisso, você guardar, até porque a propriedade era sua. Mas o problema é que você mentiu para o Espírito Santo. Escuta. Aí veio Safira. Pedro fez a mesma pergunta. Ela respondeu a mesma resposta de Ananias. Morreu também. Escuta. Quando nós mentimos para uma pessoa, nós não estamos mentindo para essa pessoa. Nós estamos enganando Deus. Nós estamos mentindo para Deus. Quando você mente para sua mãe, mente para o seu pai, você não está mentindo para sua mãe e para o seu pai, você está mentindo para Deus. Quando você trai a sua esposa, quando você trai o seu esposo e você trai a sua esposa, você não está traindo o seu cônjuge, não. Você está traindo a confiança de Deus. Quando nós fizemos alguma coisa, sabemos que é errado e fazemos aquilo, nós não estamos enganando o A e B, nós não estamos enganando o nosso líder, nós não estamos enganando o nosso pastor, nós estamos enganando Deus. E Ananias e Safira fizeram isso. Eles acharam que estavam enganando os apóstolos, eles acharam que estavam enganando Pedro, mas eles estavam mentindo para o Espírito Santo de Deus. Mas já que eles fizeram tantos milagres, tantas maravilhas, tantos feitos foram feitos, do capítulo 1 até o capítulo 12, através dos apóstolos, eles tiveram uma recompensa. A recompensa de Tiago foi a morte, e a recompensa de Pedro foi a prisão. Só que aí eu vejo Tiago, tem outro lado também de Tiago, porque um dia Tiago e João, seu irmão, chegou até Jesus e falou: Senhor, nós precisamos falar algo para ti. O Senhor falou: fala. Aí eles falaram assim: nós precisamos pedir algo para o Senhor. Aí o Senhor falou: pode pedir. Isso está registrado em Marcos capítulo 10, verso 35.
Aí eles falaram assim: nós queremos fazer parte do teu reino. Tiago falando, Tiago e João, nós queremos fazer parte do teu reino. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não vão beber o cálice que eu bebo, não. Vocês não vão aguentar a perseguição que eu aguento. Eles falaram: Senhor, nós vamos aguentar, nós queremos sentar um da sua direita e um à sua esquerda. E Jesus falou para eles: vocês não vão aguentar. E eles responderam para Jesus: nós vamos, Senhor. Querido, cuidado que você pede para Deus. Cuidado a oração que você está fazendo. Deus é todo poderoso. Cuidado a oração que você está fazendo. Sabe quando você está cheio de Deus e você quer ser cada vez mais crente, e às vezes você chega e fala: Senhor, quebra o vaso, Pai. Nós não sabemos o que estamos pedindo para Deus. Você sabe o que é quebrar o vaso? É você pegar um vaso, quebrar em pedaços. É você perder o teu braço, é você perder a perna, é você perder um dedo. Isso é você pedir para Deus quebrar o vaso. E depois para consertar dói. Como dói. E Tiago e João pediram isso para Deus. Aí Deus falou assim: a mim não compete colocar vocês à direita, à esquerda, não. Mas se vocês querem fazer parte do meu reino, vocês vão fazer. Aí você viu o que aconteceu com Tiago, foi decapitado. E você viu o que aconteceu com João. E a Bíblia vai dizer: enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja que orava incessantemente por Pedro. A Bíblia vai dizer isso. Mas por que Tiago foi morto e Pedro não? Por que será? Será que foi só por isso que Tiago tinha pedido para o Senhor? A intenção de Herodes, querido, era prender Pedro e depois mandar matar. A intenção dele era estritamente política. Porque no governo de Herodes, esse Herodes que eu estou falando é aqui o Herodes Agripa, é o neto daquele Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças de Belém. E esse Herodes, o rei Herodes, no mandato dele, ele não podia fazer bagunça, ele não podia fazer contenda com ninguém. E ele sabia que se ele matasse Pedro, depois de tudo isso que Pedro tinha feito, o povo ia se revoltar contra a vida dele. Mas por que eu disse que era político isso? Porque existia em Roma um imperador chamado Cláudius. E Cláudius tinha muita afinidade com os Herodes, que eram mais de um. Então por isso que Herodes não poderia fazer bagunça. Ou seja, o que ele preferiu? Então eu vou fazer o seguinte: mato Tiago, prendo Pedro. Aí espero passar a festa, os 7 dias da festa, espero passar a Páscoa e depois eu trago Pedro a julgamento. Então ordeno a morte de Pedro. Depois de 7 dias, porque ele não queria bagunça no mandato dele. Mas quando nós falamos que tinha uma igreja que orava pela vida de Pedro, dá para entender assim que parece que ninguém orou por Tiago. Mas a Bíblia diz que todos ali se preocupavam com todos. Todos se preocupavam em oração com todos. Todos se preocupavam com o bem-estar de todos. Então eu creio que a igreja orou por Tiago também. Mas será que orou pouco? Será que não orou o suficiente para prendê-lo também, igual fizeram com Pedro? Na verdade, igreja, se o leão não rugir, a igreja não ora. Se o leão não rugir, a igreja não canta. Ou seja, se a igreja não passar por problema, se a igreja não passar por dificuldade, ela não ora.
Se a igreja não passar por aperto, ela não ora. Se não passarmos por dificuldade, querido, nós não oramos. Se o leão não rugir, nós não oramos. Se o leão não rugir, a igreja não canta. Se o calo não apertar, nós não saímos do nosso conforto, de nossa casa e viemos para a igreja adorar o Senhor. Mataram Tiago. Aí o leão rugiu. A igreja foi para a oração. Mataram Tiago. Aí o leão rugiu. E a igreja foi para a adoração. E diz a Bíblia que a igreja passou 7 dias. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Enquanto Pedro estava na prisão, tinha uma igreja orando. E quantas vezes nós marcamos oração na igreja, e vem o dízimo dos irmãos para orar? Quantas vezes nós vamos orar na nossa casa, dobramos nosso joelho, aí vem o cansaço, oramos 5 minutos e vem aquele cansaço, pegamos a Bíblia para ler, aí o sono chega, aí vamos ler a Bíblia, um filho chama, a campainha toca, e nós não conseguimos tirar 30 minutos de oração com o Senhor. E a Bíblia diz que tinha uma igreja que orou 7 dias pela libertação de Pedro. Herodes mandou matar Tiago e prometeu matar Pedro e finalizar o seu plano. Mas o que Herodes não contava, o que ele não contava, é que Deus estava nesse negócio. Escuta, o homem pode fazer planos, pode arquitetar planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Escuta, o homem pode o homem pode te acusar, o homem pode te xingar, o homem pode até querer te matar, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. A resposta certa, ela vem do Senhor. Provérbios 16:1 vai dizer isso, que o homem pode arquitetar o que for, mas é Ele que dá a última palavra. Pedro estava sendo sentenciado à morte. Ele sabia, ele entrou naquela prisão, ele sabia. Passou o primeiro dia, ele sabia que ele ia morrer. Passou o segundo dia, ele sabia que ele ia morrer. Passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto dia, ele sabia que no amanhecer Herodes ia mandar matar ele. Verso 6 vai dizer assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Se você soubesse que ia morrer no dia seguinte, você dormiria à noite? Sim ou não? Seja sincero. Não dormiria. Sabe por quê? Porque tem problema que vai acontecer daqui a um mês, nós já não estamos dormindo hoje. Tem problema que nós nem sabemos que vai acontecer, nós já perdemos o sono. Só que Pedro dormiu. Pedro dormiu a noite inteira, ele descansou. Ele descansou no Senhor. E nós estamos perdendo o sono por problemas que nem sabemos que vai acontecer. Só que na tempestade, o Senhor faz que nós descansamos. Na tempestade nós dormimos com o Senhor. Paulo e Silas estavam presos. O que eles fizeram? Cantaram ao Senhor. Pedro estava preso, jurado de morte. No dia seguinte, o que ele fez? Dormiu, descansou. Mas você sabe por que ele descansou? Porque ele sabia que o socorro vinha na hora certa. Ele sabia que o socorro vinha na hora certa. Mas por que Pedro dormiu? Eu não dormiria. Eu não dormiria. Mas por que Pedro dormiu? Porque, primeiro,
Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Segundo, por que Pedro não dormiu? Pedro não dormiu, sabe por quê? Porque o guarda de Israel não dorme. E se ele não dorme, eu durmo. Se o guarda de Israel não dorme, eu durmo. Se o guarda de Israel, ele não pisca os seus olhos. A Bíblia diz que ele não pisca os olhos para cuidar de mim, de você. Então nós podemos dormir descansado. E foi por isso que Pedro dormiu. Sabe por que Pedro não dormiu? Sabe por que Pedro dormiu? Porque ele falou como disse Paulo, Filipenses 1:21. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Sabe o que ele estava falando? Se eu viver, eu vivo para Cristo. E se eu morrer, eu vou com Cristo. É isso que Pedro queria dizer naquela noite. Eu vou descansar porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro com Cristo. Era isso que Pedro estava querendo dizer naquela noite. Lembra daqueles 3 jovens na fornalha? Rei Nabucodonosor fez uma imagem, chamou todos daquele lugar e falou: agora vocês vão se prostrar a esta imagem, vocês vão adorar. E chegou aos ouvidos dele que tinha 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não iam se prostrar perante a imagem. Aí Nabucodonosor manda chamar esses 3 jovens. Aí chegando ele falou assim: escuta, vocês vão se prostrar. A hora que começar a trocar a banda, vocês vão se prostrar. Senão eu vou lançar vocês nesta fornalha 7 vezes mais aquecida. Aí eles falaram assim: nós não vamos nos prostrar. E se o Senhor quiser lançar nós na fornalha, o Senhor nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar desta fornalha. E se caso Ele não livrar, nós não prostraremos perante esta imagem. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ei, se eu vivo para Cristo. E se nós morrer na fornalha, nós vamos com Cristo. É isso que esses 3 jovens também queriam dizer. Mas por que Pedro dormiu? Porque ele creu em uma promessa. Ele creu em uma promessa. Olha o que diz São João capítulo 21, versos 17 e 18, vai dizer assim: e perguntou pela 3ª vez: Pedro, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe que eu te amo. E ele ordenou: então toma conta das minhas ovelhas. O verso 18 vai dizer assim: quando você era moço, você quando você era moço, você se aprontava e ia para onde você queria. Mas eu afirmo a você que isso é certo: quando for velho, você estará às mãos, alguém vai amarrá-lo e levará aonde ele quer levar você. Aonde você for velho. E Pedro se pegou nessa palavra, e Deus falou para ele: você não vai morrer, porque quando você for velho, quando você era criança, você fazia o que queria, vestia o que queria, saía onde queria, ia aonde queria. Mas quando você for velho, escuta, você não vai morrer. Ei, você tem promessa, você não vai morrer. Você tem promessa, levanta a sua mão. Se você tem promessa aqui nesta noite, levanta a sua mão e adore ao Senhor. Ei, se você tem promessa, levante as suas mãos e adore, receba a promessa de Deus na sua vida. Ei, se você tem promessa, pode dormir. Olhe para esse irmão que está aí do seu lado, aponte o dedo para ele e fala: quem tem promessa dorme. Fala com a cara de profeta, aponta o dedo de profeta e fala assim: quem tem promessa dorme. E Pedro se pegou nessa palavra. O Senhor falou para ele: quando você for velho. Aí Pedro se acalmou, falou: não vou morrer. Herodes não vai me matar, porque eu tenho uma promessa do Senhor Jesus. Eu me lembro que em 1999 eu estava conversando com um casal. Minha esposa vai lembrar quem é. Hoje eles são pastores. E na televisão, num programa de televisão, um pastor foi usado por Deus e falou com uma menininha de 8 anos que estava cantando. Ele chegou para ela e falou: assim diz o Senhor,
que o Senhor vai te dar um marido, o Senhor vai te dar uma família, e você e o seu marido irão fazer a obra junto. Você vai adorar o Senhor e seu marido vai pregar a palavra do Senhor. Você vai se casar. Aí essa irmã que estava do meu lado me deu um cutucão e falou: Jesus não vai voltar, vai demorar uns 10 anos ainda, porque essa menina tem 8 anos, então vai demorar para Jesus voltar. Se você tem promessa, pode dormir tranquilo. Se você tem promessa, você não vai morrer. Se você tem promessa, o Senhor vai cumprir uma a uma na tua vida. Deus não nos abandona, querido. Deus não desiste de nós. Ele chega nem que for no amanhecer. Ele chega nem que for no 45 segundos do segundo, 35 segundos do segundo tempo. Ele chega. Por amor a você. Por amor a você Ele faz isso. Se for preciso Ele vai mandar um anjo. Se for preciso Ele vai usar alguém que você nem imagina. Ele vai usar para chegar na tua casa e te abençoar e te dar o livramento. Rebia canta, rebia saio, e vai rebia sanda, rebia caio. Se for preciso Ele usa até aquele que não gosta de você para ir na tua casa te abençoar. Aleluia. Oh, aleluias. Aí o anjo aparece para Pedro na prisão. Toca em Pedro. Aí ele fala assim: Pedro, levante, se vista, calça sua sandália, pega a sua capa e segue-me. Aí saíram os dois. Passaram pelos primeiros guardas, passaram pelo segundo guarda. Aí eles param na frente de uma porta de ferro. Engraçado que Pedro, ele não dá nenhuma ordem para aquela porta. O anjo não dá nenhuma ordem para aquela porta. Mas diz a Bíblia que a porta por si mesmo, ela se abre. Quando os apóstolos estavam no mar, e veio aquela tempestade, eles acordaram Jesus e falaram: mestre, nós vamos morrer. Aí o que Jesus fez? Cala-te vento, aquieta-te mar. Só que naquela porta ele não falou nada, ninguém falou nada. Mas sabe por quê? Estava Pedro, não foi Pedro. Estava o anjo, não foi o anjo, mas foi a presença que estavam com Pedro e estavam com o anjo. Aquela presença deu a ordem e a porta por si mesmo se abriu. Aí Pedro e o anjo passam pela porta. Aí estão andando no caminho e de repente o anjo desaparece. Aí Pedro falou: meu Deus, isso não é uma visão. O Senhor mandou o anjo dele lá naquela cela para me livrar das mãos de Herodes e para me livrar de tudo que o povo judeu esperava. Querido, Pedro caiu em si e viu que não era uma visão, que o Senhor tinha livrado. Está no verso 11, que o Senhor o livrou da mão de Herodes, de tudo e o que o povo judeu estava esperando. Tem gente só esperando o amanhecer para ver a sua derrota. Tem gente só esperando o amanhecer para chegar na sua casa e ver a sua derrota. Mas a última palavra vem do Senhor. O homem pode arquitetar, fazer o que ele quiser, pode planejar contra a sua vida, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Vai morrer no amanhecer? Não vai não. Vai morrer amanhã cedo? Não vai. Porque o Senhor não decretou. Porque quem decreta é o Senhor. Quem decreta sobre a sua vida é o Senhor. Tem tanta gente decretando aquilo que era só para concordar. Tem tanta gente decretando aquilo que era só para declarar. Querido, quando nós decretamos, nós falamos: Senhor, eu te dou uma ordem para você fazer isso. Mas quem decreta é somente o Senhor. Quem decreta é o Senhor. Ei, quem sabe falaram para você que você não ia conseguir.
Quem sabe falaram para você que você não ia trabalhar, que você não ia se firmar na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, a última palavra vem do Senhor. O homem pode falar o que ele quiser falar, mas a última palavra, ela vem do Senhor Jesus. Aí Pedro, quando viu que estava sozinho, que não era uma visão, ele lembrou de um lugar, da casa da irmã Maria. Ele correu na casa da irmã Maria. Chegando na casa da irmã Maria, tinha uma porta para ele entrar. Uma porta de madeira, de tábua, não sei. Mas Pedro chegou. Mas ele tinha acabado de passar por uma experiência de uma porta toda de ferro, onde a porta se abriu. Mas sabe por que Deus fez isso? Para Pedro não achar que ele abria a porta. Sabe por que o Senhor fez isso com Pedro? Para Pedro não chegar na frente daquela porta e falou: Senhor, abre porta, e entrava. Não. Foi isso que Deus quis mostrar para Pedro. Aquela porta de ferro, só quem poderia abrir é Deus. O teu milagre, só quem pode realizar é Deus. O impossível é com Deus. É só Deus para fazer o impossível. Ele teve que chegar e bater na porta de madeira para ela abrir. E a porta de madeira é a comunhão. É nós que temos que correr atrás. É nós que temos que ir atrás. Nós temos que buscar. Depende de mim, de você. Depende de nós perseverarmos. Pedro perseverou. A Bíblia diz que ele perseverou batendo na porta até alguém abrir. Mas por que será que Deus faz isso? Sabe por quê? Para você não se achar que você está abrindo porta. Por que será que Deus faz isso? Para você, Sansão, achar que a força não é sua. Para você, Sansão, achar que a força é sua. Para você, Sansão, achar que as forças estão nos seus braços. Aí Deus prova, através dessas duas portas, que uma porta de fé é somente o Senhor para abrir. E tem porta que nós temos que ir atrás, nós temos que lutar, nós temos que buscar, nós temos que correr, nós temos que persistir atrás da porta de madeira. Aí Pedro chega, bate naquela porta. Aí uma serva chamada Rod chega na porta, escuta a voz de Pedro. Ela dá um sorriso, se alegra, mas ela não abre a porta. Ela volta onde está a igreja orando. Ela volta onde estão os irmãos orando. E ela fala assim: Pedro está na porta. Aí os irmãos falam, os irmãos não acreditaram. Falaram, ela está fora de si. E Rod, ela insiste a dizer: Pedro está na porta. Aí os irmãos insistem em dizer: é um anjo do Senhor, é um anjo de Pedro que está na porta. E Rod insiste em dizer: queridos, nós muitas vezes oramos, e quando Deus age, quando Deus faz, nem nós acreditamos. A igreja fazia 6 dias, ia completar 7 dias que ela estava orando, e ela não acreditava que era Pedro. Tinha uma igreja orando. Tinha uma igreja orando. Queridos, quando a igreja se coloca de joelho, Deus se levanta do seu trono. Quando a igreja se coloca você não está entendendo. Quando uma igreja se coloca de joelho, Deus se levanta do seu trono. Quando uma família, um pai, uma mãe se coloca de joelho, Deus se levanta do seu trono. Eu falei semana passada aqui, que eu nunca vi uma igreja perder uma batalha para Satanás. Que eu nunca vi uma mãe perder uma batalha, perder um filho para Satanás. Porque quando a igreja ora, Deus responde. Quando a igreja se dobra, Deus se levanta. Há 10 anos atrás, a minha esposa passou por um problema muito difícil, com a enfermidade, com a gripe H1N1. A maioria dos irmãos aqui sabe. Os médicos falaram que eles não iam sobreviver.
Um dia o médico chegou para mim e falou assim: você vai ter que escolher entre... Ela estava grávida de 5 meses. Você vai ter que escolher entre a sua esposa ou o seu filho. Nós vamos tentar salvar um. Aí eu falei: então você vai salvar ela? Aí ele olhou para mim bem sério e falou assim: nós vamos tentar salvar ela, que pode ser que nenhum sobreviva. E nós começamos a pedir oração, ligar para um, ligar para outro. Foz do Iguaçu inteiro estava numa campanha de oração pela saúde da minha esposa. Tinha muita gente no Brasil e fora do Brasil orando. A igreja se colocou de joelho e Deus se levantou e visitou a vida dela naquele hospital. Eu contei semana passada aqui sobre o presbítero Paulo, quando ele sofreu o acidente. A pastora Daniele convocou a igreja para fazer uma campanha, para orar pela vida do presbítero. Aí nós lá em São Paulo, ouvindo pela transmissão, nós começamos lá também a orar. Começamos uma campanha lá, e a igreja aqui fazendo essa campanha. E aí nós perguntávamos e falava assim: não, ele não está mal, eu não sei se ele vai escapar. Falava isso para nós, presbítero. E nós não desistimos de orar, nós não desistimos de clamar. E estava a missionária Maria de Lourdes lá em Curitiba, no mesmo propósito, pela vida do presbítero. Querido, a igreja se colocou de pé, e o presbítero Paulo está aqui nesta noite, para adorar, para adorar, para adorar, para adorar o Senhor. Quando a igreja se coloca de pé, de joelhos, Deus se coloca de pé. Aleluias. Aleluias. E aquele povo que estava orando, aquela igreja, a irmã Maria e todo aquele povo, foi até a porta. Quando eles abrem a porta, estão de cara com Pedro, eles se assustam, eles ficam perplexos, começa o alvoroço, e Pedro faz sinal com a mão: fica quieto que eles estão atrás de mim. Aí Pedro contou o que o Senhor fez na vida dele, do livramento que ele teve. Aí ele falou: conta para Tiago o que Deus fez na minha vida. Conta para Tiago e para os irmãos. Tiago, esse Tiago que eu estou falando aqui é o irmão de Jesus, não o irmão de João que morreu. Ele falou: conta para Tiago e para os irmãos que o Senhor... Ele não falou que o anjo foi lá, ele não falou que fulano foi lá, não, ele falou: o Senhor mandou o anjo e me livrou da prisão. Querido, no amanhecer, Pedro ia ser morto. No amanhecer, Pedro ia morrer. Aí Herodes mandou pegar Pedro no dia pela manhã, não encontrou Pedro. Aí aconteceu aquele alvoroço, porque Pedro não estava lá. E ninguém viu Pedro sair. Tinha 16 soldados cuidando somente de Pedro. E ninguém viu Pedro passar. Aí Herodes mandou matar todos aqueles soldados e saiu daquela cidade. Sabe o que eu quero dizer para você? Que tem gente esperando o amanhecer para ir lá na tua casa e ver a depressão te matar. Tem gente que está esperando o dia amanhecer para ir lá na sua casa, e esperando e querendo ouvir de você que teu marido foi embora e ele não voltou. Mas sabe o que eu tenho para dizer para você? Quando essa tua amiga que chegar lá procurando para ver essa enfermidade, para ver se o teu marido não voltou, ela vai chegar e te pegar na pia lavando louço, cantando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Essa pessoa vai chegar na sua casa procurando que o seu marido tivesse sido embora, a sua esposa foi embora, mas ela vai chegar na tua casa, vai te pegar varrendo a casa, adorando ao Senhor Jesus. Porque o Senhor vai chegar antes do amanhecer lá na sua casa. O Senhor vai chegar antes do amanhecer e vai visitar o seu filho. O Senhor vai chegar antes do amanhecer, vai visitar a tua saúde. O Senhor vai chegar antes do amanhecer e vai visitar o seu esposo. Ele vai trazer de volta aquilo que o diabo levou. Ele vai trazer de volta aquilo que o diabo levou. É antes do amanhecer. É antes do amanhecer. Ainda que a floresça, ainda que a vide não floresça, ainda que falta a uva, todavia eu me alegrarei no Senhor. Escuta,
Eles vão chegar no amanhecer na tua casa, e você vai estar adorando ao Senhor, porque o Senhor Jesus deu ordem ao anjo dele para chegar primeiro, para levar a vitória primeiro, para te abençoar primeiro. Darabacanterebe assaio. E eu já caminho para o final e já chamo o grupo de louvor. Vai ser no amanhecer. O Senhor tem presente no amanhecer. O Senhor tem algo no amanhecer. Aleluias. Eu não sei quanto tempo você está pedindo algo para o Senhor, algo que o Senhor te prometeu, mas uma coisa é certa: pode ser nesta madrugada, antes do amanhecer, o Senhor chegar lá na sua casa com a vitória. Se você crê, você levanta as suas mãos e vai recebendo em nome de Jesus. O Senhor vai te surpreender antes de chegar o amanhã. O Senhor vai te surpreender. Diz a Bíblia: passou um certo tempo, e um dia marcado, Herodes estava vestido com as suas vestes reais, sentou no seu trono e começou o discurso com o povo. Aí a Bíblia diz que o povo gritava que era a voz de Deus e não a voz de homem. E a mesma Bíblia diz que Herodes não glorificou ao Senhor, e por ele não ter glorificado ao Senhor, um anjo chegou e o feriu e o matou. Escuta, o mesmo anjo que libertou Pedro pode ser o mesmo anjo que matou Herodes. O mesmo anjo que mata é o mesmo anjo que levanta. O mesmo anjo que liberta um inocente pode ser o mesmo anjo que mata Herodes, que mata orgulhosos, que mata mentirosos, que mata soberbos. O texto começa com Herodes no comando, matando uns, prendendo outros, mas no final o jogo muda, o jogo vira. No final Pedro está pregando e Herodes está sendo comido por vermes, por bichos. Queridos, se coloquem em pé. Atos dos Apóstolos, ele é um livro que não termina com amém. Atos dos Apóstolos, ele não termina com amém. Sabe por quê? Porque era para nós continuarmos. Era para nós dar continuidade daquilo que os apóstolos estavam fazendo na igreja primitiva. Era para a gente continuar fazendo. A nossa igreja tem sido exemplo disso. A nossa igreja, quem era a nossa igreja há 8 anos atrás, ela tem crescido nesta terra, em quantidade, em qualidade. Nós temos um departamento na igreja, que quando sabe que alguém está passando por necessidade, faz o possível e o impossível para atender os irmãos. Esses dias para trás eu fiquei impactado, porque os irmãos correram atrás de recursos, porque os mototaxistas, que eles trabalhavam na ponte, estava a ponte fechada, não tinha o que fazer. Aí toda a equipe correu atrás de recursos, conseguiram recursos e compraram, eu não vou saber dizer quantas cestas, mas muitas cestas para atender os nossos irmãos. Mas eu não estou falando de cesta básica, eu estou falando da cesta. A nossa igreja tem sido exemplo. Nós temos visto milagres. Nós temos visto Deus curar, Deus libertar, Deus ressuscitar. Nós temos visto isso aqui dentro da nossa igreja, porque nós estamos seguindo o livro de Atos, aquilo que a igreja primitiva começou. A boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para terminar, e Ele vai terminar conosco, com a gente na frente, fazendo o ID dEle.
Foi por isso que esse livro não terminou com amém, que era para eu e você continuar a obra do Senhor, fazendo para o Senhor, correndo atrás dos irmãos para ajudar. E nessa pandemia que passou, eu vi os irmãos correndo atrás, ajudando. Tinha irmão que não trabalhava, os irmãos iam lá, levavam a cesta. Tinha irmão que não tinha um trabalho, não tinha o sustento, os irmãos levavam na casa dos irmãos. Coisa linda de ver, queridos, a igreja se movimentando, a igreja Sementes da Fé, saindo da sua casa, do seu conforto e ajudando o próximo. É isso que Atos nos ensinou a fazer, a não dobrar nossas mãos, cruzar as mãos e falar para mim tá bom, então tá tudo bom. Não, nós temos visto testemunhos de milagres acontecendo. Nós temos visto mães de joelhos e filhos de pé, e o Senhor no seu trono levantado para abençoar a sua igreja. Aleluias, aleluias. Eu não sei qual é a prisão que te prende nesta noite, eu não sei qual é a prisão que você está nesta noite, mas o anjo do Senhor está aqui nesta noite. O Senhor já deu ordem aos anjos dele nesta noite. E se você crê, e se você crê, e se você crê, é no amanhecer que a vitória vai chegar. É no amanhecer que a vitória vai chegar. Ei, escuta, o homem pode tramar o que quiser, mas a última resposta, a resposta certa vem dele. Que não vai deixar essa luta me matar. Não vai, ele não vai. Espero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro pode durar uma noite, mas é no amanhecer. Ele vai chegar no amanhecer. Ele vai chegar no amanhecer se você crer. Ele vai chegar no amanhecer se você crer. Se você acreditar na promessa, ele vai chegar no amanhecer. Derebe a canta, derebe a saio. Ela vem pela manhã. Oh, aleluia. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Cante, querido. Cante, cante, cante. Fale que seu choro ele vai durar uma noite, mas pela manhã o milagre vai chegar. Pela manhã as cadeias vão se abrir. Pela manhã o milagre chega, a cura chega. Pela manhã seu filho volta. Pela manhã o seu marido volta. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, O produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quem sabe alguém chegou na sua vida e falou assim, ó, você não vai aguentar mais um dia. Você não vai suportar mais nenhum dia.
Ei, você não vai suportar mais nem um dia. Quem sabe alguém chegou para você e falou assim: ei, o teu marido não vai voltar, a sua esposa não vai voltar. Deixa eu te falar, foi isso que o homem disse, mas a resposta certa vem do Senhor. É só o Senhor que pode decretar. E o Senhor nesta noite, Ele decreta sobre a sua vida que ao amanhecer a vitória vai chegar, as prisões vão se abrir. Que ao amanhecer você vai se deparar com uma porta de ferro e ela por si mesma vai se abrir, e você vai passar glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Que a noite você pode chorar, à noite você pode prantear, mas a alegria ela vai chegar pela manhã. E você na segunda-feira vai lavar a louça cantando. Você na segunda-feira você vai varrer a casa adorando. Ainda que a figueira não floresça, essa é a música que você vai cantar na manhã de segunda-feira. Então cante, comece cantando e vai receber o seu milagre. Darabacanterebia saio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias, aleluias, aleluias. Nerebia canterebia saio. Aleluias, 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 aleluias. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você nesta noite. E você vai declarar sobre a sua vida. Declara sobre a sua vida que ao amanhecer a porta de ferro vai abrir na sua vida. A porta de ferro vai abrir na sua frente. É que você não vai precisar bater na porta de madeira, porque Deus vai chegar e vai escancarar as portas de ferro sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua igreja, Pai, eu apresento a Tua igreja, Senhor. Senhor, vai de encontro à necessidade da Tua igreja, Pai. Vai trabalhando em cada coração, em cada vida, Senhor. Senhor, tem pessoas que entrou aqui, Senhor, precisando de um milagre, Pai, precisando de uma porta de ferro aberta, Senhor, mas é só o Senhor que pode abrir. Então chega na vida, Senhor, do meu irmão, chega na vida, Senhor, da minha irmã, Pai. Abre essa porta, Senhor, abre essa porta de ferro, Pai. Abre essa porta, Senhor, que é só o Senhor que pode fazer, porque o impossível o Senhor faz, Pai, para nossas vidas, Pai querido. Senhor, tem pessoas chorando durante a noite, todas as noites tem chorado, Pai. Por isso, Senhor Jesus, chega com alegria, Pai, no amanhã, Senhor. Manda teu anjo, Senhor, da ordem aos seus anjos, Senhor, com a alegria do céu, com a alegria do alto, Senhor, para a tua igreja, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode se adorar, você pode se alegrar, você pode se alegrar. Então você aplauda o Senhor, misturado com glória, com aleluia, misturado com glória, aleluia, porque o Senhor vai chegar no amanhecer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus.